Bom dia a todos. Um agradecimento aqui pelo convite para participar desse painel. Eu, em virtude do tempo, preparei poucos slides aqui para me concentrar no tema que foi dado para mim propositadamente pelo Bianchini. Ele não botou para eu falar de territórios, né, mas sobre agricultura familiar. E a palavra dinamizadora, eu fiquei refletindo sobre ela, e aí trouxe alguns elementos mais para a gente refletir sobre, inicialmente, sobre que rural a gente está falando, porque dinamizadora geralmente remete a pensar na dinamização econômica. Primeiro, já foi dito aqui pelo professor, o rural é mais do que agrícola. Rural, nós fizemos recentemente um estudo, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Planejamento, coordenado pelo ICA, com apoio do BNDES, do próprio IBGE, e essa conclusão de que rural é um modo territorial de vida social diz muito e acho que marca uma nova etapa para pensar políticas públicas para o mundo rural. E diz também da contribuição específica da agricultura familiar como dinamizadora do desenvolvimento rural, ou seja, de um rural que é um espaço de vida social, de produções e de relação com o meio ambiente. Então, se estamos pensando na contribuição da agricultura familiar, temos que pensar na contribuição da agricultura familiar nesse espaço de vida, contribuindo para uma vida melhor das pessoas, e aí trazemos logo, de imediato, as pessoas para o centro dessa preocupação da agricultura familiar. Por outro lado, também, esse modo de vida territorial integra campo e cidade. Então, nós estamos falando de uma agricultura familiar que não contribui apenas com o campo, mas com as cidades que estão nesses espaços de vida e de relações com o meio ambiente. De gente feliz. Né? Acho que esse elemento de subjetividade tem que estar presente quando a gente pensar na contribuição da agricultura familiar. Nós estamos falando da autoestima das pessoas, da felicidade de viver e compartilhar esse ambiente que é o meio rural, né, da sua valorização. Então, acho que estamos pensando também numa agricultura familiar que dialogue com a felicidade das pessoas que habitam o meio rural. E esse elemento da multidimensionalidade do desenvolvimento, ou seja, nós estamos falando não apenas de uma agricultura que dinamiza a economia, mas que fortalece o desenvolvimento nas suas várias dimensões, na dimensão cultural, social, ambiental, e eu diria, igualmente, contribui igualmente para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento ambiental, institucional do mundo rural. Sobre a agricultura familiar, eu estou trazendo elementos mais para reflexão, já que a gente está diante de um fórum, não é? E acho que a gente tem que trazer esse elemento de que a agricultura familiar hoje é uma força política emergente no continente, no meio rural da América Latina. Eu digo emergente porque ele não está consolidado, acho que ainda é marginal nas nossas instituições, não está no centro do debate, por exemplo, dos ministérios de agricultura dos nossos países. Né? A maioria tem ministérios de agricultura. O Brasil tem uma situação diferenciada, um ministério que trata da agricultura familiar, mas acho que ele é emergente, não está consolidado. E essa emergência, que é recente, porque 20 anos atrás a gente começava a falar desse conceito de agricultura familiar. E ele tem uma característica, ele dá uma unidade política na América Latina. Hoje nós estamos falando, ainda que com algumas ponderações, em agricultura familiar nos países da América Central, nos países da América do Sul, na região andina. Né? E acho que um elemento importante nessa conceituação, nessa busca de uma unidade conceitual da agricultura familiar, preservar esse caráter político, mas não deixar de reconhecer a diversidade da agricultura familiar, que, se bem poderíamos chamar de agriculturas familiares da América Latina, né? Dada a sua grande diversidade. Uma agricultura camponesa, uma agricultura indígena, uma agricultura mais inserida no mercado, uma agricultura de caráter mais empresarial, e que nós precisamos preservar isso. E eu trago essa reflexão porque muitas vezes sinto uma ansiedade de que a gente tenha resposta para uma agricultura familiar que seja
empresarial e competitiva, sem entender que todas essas agriculturas são importantes num território, no espaço rural. E outro elemento, que já que estamos falando de um rural que é um espaço de vida, ali não tem só agricultores familiares. Ali tem outros trabalhadores, tem outros produtores, tem outras forças políticas presentes, que é preciso construir alianças. Essas alianças tanto deveria começar no próprio setor da agricultura familiar, ou seja, nós precisamos considerar que temos uma agricultura familiar de subsistência, uma agricultura familiar que tem uma relação muito mais forte com a natureza, uma agricultura que tem outras características mais empresariais, e nós precisamos construir essas alianças dentro e fora do setor da agricultura familiar. Para tratar sobre essa agricultura familiar como dinamizadora, acho que temos que levar em consideração, primeiro, essa multifuncionalidade, já foi dito aqui, as múltiplas funções que tem, e aí, novamente, as agriculturas familiares nos territórios. Nós precisamos pensar que se a agricultura familiar contribui, né, não só com produção de alimentos, ela contribui também com a geração de empregos, de ocupação, de renda, contribui com a preservação do meio ambiente, se ela contribui com a vida cultural de um território, a preservação de um patrimônio cultural de um determinado território, nós precisamos preservar as agriculturas familiares para que ela continue sendo multifuncional. Né? Senão a gente olha a agricultura familiar apenas do ponto de vista da produção e do seu recorte econômico, nós vamos trabalhando apenas para que a inovação seja uma inovação de produção, de aumento de produção e de produtividade. Né? A diversidade da agricultura familiar, portanto, é uma vantagem, não é um problema. Não é um problema. A diversidade da agricultura familiar num território é uma vantagem que precisa ser considerada como parte da riqueza desse mundo rural diverso, que pode ser inserido num projeto político de sociedade. A agricultura familiar, por sua natureza, é territorial. A agricultura familiar, ela molda o território e é moldada por ele. Por isso, novamente, nós precisamos tratar da contribuição da agricultura familiar na dinamização do desenvolvimento rural pela sinergia que ela tem com o território, né? Pela forma com que ela caracteriza o território e também ela é modificada por ele. Daí também pensar que nós precisamos ter políticas públicas que desenvolvam o território para que o território seja um ambiente favorável à prática das agriculturas familiares ali existentes. Né? E a agricultura familiar tem esse foco simultâneo nas pessoas, nos territórios e na produção. Acho que essa diferença nós temos que marcar no conceito de agricultura familiar. Né? Porque muitas vezes nós estamos falando de ampliar a renda dos agricultores familiares, de elevar esses agricultores familiares a uma renda mediana, criando uma classe média no campo, mas nós estamos pensando que a agricultura familiar tem particularidades. Ela tem um compromisso com as pessoas, com o seu conhecimento, com a sua vida naquele território, tem compromisso com o acúmulo de saber dessas pessoas, com as suas vontades expressas ali naquele território, e tem também, ou seja, nós não podemos pensar numa agricultura familiar que não seja baseado na continuidade das pessoas no campo. Um campo habitado por gente feliz. Né? Essa é uma particularidade. Também não podemos pensar numa agricultura familiar que se preocupa apenas com a produção, por exemplo, e não se preocupa com os recursos naturais. Porque para a agricultura familiar não é indiferente o território e o meio ambiente. Ou seja, não é no dia que todo o meio ambiente estiver degradado e já não existirem condições de produzir que ela vai mudar para outro território. A agricultura familiar tem compromisso com o território, ela está vinculada a ele. Então, ela precisa do território. Então, essas características, eu estou trazendo esses elementos para a gente começar a pensar de que, na nossa discussão sobre inovação, eu acho que, Valdir, eu vi com muita alegria o que você disse, o centro são as pessoas. Nós temos que melhorar o conhecimento das pessoas, a organização das pessoas no território. Eu acho que elas é que vão fazer a diferença
Não é? Aqui comentava o Marenilson, quando eu cheguei, impressionado com a quantidade de conferências territoriais de assistência técnica que os territórios estão realizando, não é? E isso é fruto de um investimento nas pessoas, na organização de novas institucionalidades que contemplam as pessoas. Por último, eu vou deixar apenas... Primeiro, eu quero chamar a atenção para esse fato político inédito, que é a conquista de um ano internacional da agricultura familiar, num período tão curto em que ela se transforma numa política pública com visibilidade. Acho que talvez a gente não tenha dado a importância a importância que tem esse momento político no mundo, não é? E acho que a gente deve preservar essa grande articulação entre os movimentos sociais, governo, cooperação internacional, academia, cooperativas, partidos políticos e sociedade. Ou seja, nós estamos num momento em que precisamos inovar em políticas públicas, precisamos inovar em programas, precisamos inovar em institucionalidades, em ter novos marcos legais, em que a gente tenha estudos, pesquisas, em uma pauta política muito consistente, buscando essa consolidação da agricultura familiar como dinamizadora do desenvolvimento rural. Essa articulação entre esses diversos atores, segmentos, né, acho fundamental, principalmente avançar nesses dois últimos aqui, que propositadamente eu coloquei embaixo. Acho que nós não temos ainda nos partidos políticos um avanço, uma compreensão clara sobre o papel da agricultura familiar, tanto que isso se reflete no Brasil, por exemplo, no nosso Congresso Nacional. Nós temos não mais do que meia dúzia de deputados, congressistas, que defendem com convicção a agricultura familiar, e acho que aí dentro dos partidos políticos, inclusive nos partidos políticos mais avançados, mais progressistas, tem pouco acúmulo sobre esse debate da agricultura familiar, e na sociedade em geral, que embora hoje tenha um reconhecimento nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, fruto da aplicação de políticas públicas importantes para a agricultura familiar e para o desenvolvimento do meio rural, ainda a sociedade não tem a dimensão exata do papel dessa multifuncionalidade. Aliás, resultado um pouco também do nosso fechamento, eu considero, ou seja, eu sempre fiz essa observação de que, por exemplo, nas conferências de desenvolvimento rural, nós ainda continuamos falando para nós mesmos, ou seja, nós reunimos agricultores, setor agrícola, né? Levamos a Embrapa, levamos na academia, levamos os que estudam os temas agrícolas e agrários, mas nós não levamos os outros setores que precisam e que estão vivendo no mundo rural. Portanto, nós precisamos criar estratégias diferenciadas. E eu queria encerrar dizendo isso. Eu acho que nós precisamos criar estratégias, precisamos criar novos mecanismos, precisamos criar novos instrumentos que possam olhar para as pessoas do mundo rural, para as pessoas que fazem agricultura familiar e centrar nelas o foco da nossa preocupação. A produção, a competitividade, o aumento da renda, isso vai ser decorrente do investimento que a gente fizer nas pessoas, né? Acho também que precisamos mudar de maneira especial a avaliação sobre os resultados do nosso trabalho. Eu me preocupo muito porque, às vezes, a gente, na partida, a gente abre essa visão mais ampla de um conceito de rural e da multifuncionalidade da agricultura familiar, de tudo aquilo que ela pode trazer como resultado para o território, para o espaço rural, mas na hora de estabelecer os indicadores, nós estabelecemos indicadores que vão para resultados econômicos, que vão para resultados de produção física. Nós vamos estabelecendo resultados que nos obriga a deixar de lado, muitas vezes, os processos organizativos, o conhecimento e a capacidade para ir buscar resultados em que está focado, na verdade, na produção, no produto, não é? E não nas pessoas. Então, acho que nós temos que repensar a avaliação como um momento importante para, inclusive, dialogar com a população os indicadores que nós precisamos estabelecer como indicadores de desenvolvimento que reflita isso que o Marenilson me chamou a atenção ali. Veja que bonito, nós fizemos agora nos territórios 100
exatamente 100 conferências de juventude nesses últimos 3 meses, 21 conferências de mulheres, né, poucas ainda, para 239 territórios, e as conferências de assistência técnica que estão já planejadas nos territórios vão alcançar provavelmente mais de 200 territórios. E nós não temos um elemento para avaliar isso, ou seja, de organização, de crescimento, da capacidade de mobilização desses atores que fazem a agricultura familiar brasileira. Obrigado.